Feliz sábado. Estão todos bem? Amém. Que a paz do Senhor esteja convosco e a misericórdia de Deus possa alcançar cada um de nós. Amém? Como vocês estão? Todos bem? Prometo que eu não vou passar da 1 hora, tá? Os irmãos vão bater aqui. Irmãos, é rapidinho, tá? Eu gostaria que você abrisse a Bíblia de vocês lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 10. Deixa eu aberto aí. Abra sua Bíblia e deixa aberto aí em 1 Coríntios. O tema que eu escolhi no sermão de hoje não sei se vocês lembram, o Abinalista pregou sábado passado e ele falou sobre a nova liderança da nossa igreja, a liderança mundial, o líder maior, o presidente maior da nossa igreja. Eles se reuniram e eles focaram em 4 temas, para esses 4 anos seguintes aí. E um dos temas foi o que o Abinalista falou semana passada, que envolvia a questão da nossa identidade. Aquilo que nós somos, aquilo que nós cremos, aquilo que nós acreditamos. E o outro foco, liderança. Outro foco, nova geração. E por último, discipulado. E hoje eu quero falar sobre liderança. No sábado ele pregando, e o Espírito Santo acho que tocou no meu coração. Wilson, o tema do seu sermão vai ser falar sobre liderança. E o título do meu sermão é O Líder Segundo o Coração de Deus. Vocês sabiam que todos nós somos líderes? Todos nós somos líderes. Eu não tenho um cargo na igreja. O trabalho onde eu realizo, eu não lidero pessoas. Mas para Deus, todos nós somos líderes. Por quê? O líder, ele é o quê? Exemplo. Então, se você está sendo exemplo para uma pessoa, você é um líder. Claro que talvez você tenha um cargo de liderança, mas aos olhos de Deus, todos nós somos líderes. Então, você abriu aí, todos encontraram? 1 Coríntios, capítulo 10. Nós vamos ler do 31 ao 33 e o capítulo 11, versículo 1. Curva sua fonte, vamos falar com Deus. Querido Deus, maravilhoso Pai, Senhor, somos gratos pela oportunidade que o Senhor tem nos dado. Mais uma vez podemos estar aqui na tua casa, Senhor. Abra nossa mente e nosso coração, que o seu Santo Espírito possa habitar no coração de cada um que está aqui, Senhor. Acalme o nosso coração, abra nossa mente e que nós possamos ser preenchidos do seu Santo Espírito. Que tudo que nós falarmos aqui, que tudo que nós estudarmos aqui seja com honra e glorificar o teu santo nome. É o que eu lhe peço e agradeço em nome do Senhor amado Jesus. Amém. Então, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, diz assim: Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazer tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Aqui nós vemos Paulo, ele falando, nós devemos ser imitadores de Cristo. O texto vem nos falando que nós não devemos o quê? Ser pedra de tropeço. Que muitas das vezes nós queremos priorizar o quê? Os nossos interesses. E Paulo, ele tinha uma visão diferente, talvez que muitos de nós temos hoje. Muitas das vezes nós pensamos no eu, e Paulo, ele se esvaziava do eu, e o foco dele era Cristo Jesus. E que nós possamos ser assim também. E agora eu vou falar com vocês dicionário. O que é liderança no dicionário? A liderança no mundo, a liderança é a capacidade de influenciar, motivar e dirigir indivíduos ou grupos para atingir metas ou objetivos comuns. Agora, o que a Bíblia nos fala sobre liderança?
Liderança é fundamental serviço, caráter e influência pelo exemplo, e não poder, status ou domínio. O verdadeiro líder cristão segue o modelo de Jesus, que veio para servir e guiar com amor. Por que eu falei que todos nós somos líderes? Porque muitas das vezes nós estamos influenciando outras pessoas. O dicionário fala que o líder é o quê? Ele influencia pessoas a atingir objetivos comuns. Talvez o mesmo objetivo que eu tenho não seja o mesmo objetivo que alguns de vocês tenham, mas eu, como exemplo, eu consigo te influenciar. Mas a Bíblia, ela nos mostra que nós devemos o quê? Ter os olhos de Deus para essa liderança. A liderança no mundo é frequentemente medida pelo poder, autoridade e controle. No entanto, o reino de Deus inverte essa lógica. Abra sua Bíblia lá em Mateus 20, versículo 26 a 28. Mateus 20, versículo 26 ao 28. Todos encontraram? Diz assim, versículo 26: Não é assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que nos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Então, quem quiser ser o primeiro tem que ser servo de Cristo. E eu escolhi um personagem da Bíblia para me falar sobre liderança. Algumas características de liderança que esse personagem da Bíblia tem. Eu escolhi Paulo. Por que Paulo? Nós sabemos a história de Paulo, né? Eu vou falar um pouquinho de Paulo. Paulo, ele era um fariseu zeloso, cidadão romano de Tarso, e perseguia fervorosamente os seguidores de Jesus. Então Paulo, ele no princípio, no começo lá, ele era o quê? Perseguidores de cristãos. Aqueles que acreditavam em Cristo. Paulo os perseguia. Participando de sua prisão e morte, estudou a lei judaica sobre o renomado rabino Gamaliel. Tornou-se um missionário incansável, levando o cristianismo a povos não judeus em todo o Império Romano. Escreveu as epístolas que formam uma parte significativa do Novo Testamento. Aí nós temos ali Romanos, Coríntios, Gálatas, Filipenses, Tessalonicenses. Então, vários livros que foram escritos por Paulo. Foi preso em Jerusalém, apelou para César e foi enviado a Roma, onde foi martirizado, decapitado, devido à sua fé e pregação. Então, Paulo, ele foi decapitado pela a sua fé e a pregação do Evangelho. E esse é o nosso objetivo hoje. E agora nós vamos ver 3 características, né, da liderança de Paulo e que nós possamos aplicar na nossa igreja nos tempos de hoje. A primeira delas, liderança como serviço humilde. Aqui nós estamos falando que a base de Paulo. Vai lá em Atos 20. Atos 20. Versículo 18 ao 19. Atos 20, versículo 18 e 19. Diz assim, versículo 18: E quando se encontraram com ele, disse-lhes: Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia,
servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Então Paulo não exercia liderança para ser servido, mas para servir. Ele se via como um servo de Cristo. Como nós podemos aplicar hoje aqui na nossa igreja? A liderança deve focar no serviço de Deus e na edificação da igreja. Então, nós sabemos que todos nós nascemos no reino dos céus como quê? Vocês lembram? A palavra que sempre eu falo aqui: missionários. E nós só vamos herdar o reino dos céus se nós formos missionários. Então Paulo, ele tinha isso no seu coração. Ele trabalhava na pregação do Evangelho e edificação da igreja. Por que eu escolhi Paulo? Nós estamos lendo a lição aí do trimestre que vem falando muito sobre Paulo. Paulo, ele edificou milhares de igrejas. E quando ele saía, o que acontecia? A igreja continuava. Era uma preocupação que Paulo tinha. Hoje nós somos, talvez muitos de nós somos líderes aqui na igreja. E que legado que nós estamos deixando? Que exemplo que essas crianças têm de cada um de nós, como líderes, como exemplo para eles. Então nós temos uma contribuição muito grande na pregação do Evangelho, através da nossa liderança. Olha o que Ellen White fala em Testemunhos Selectos. Destaca que líderes não devem cair na armadilha de buscar posições de poder para si próprios. Liderança verdadeira reflete a humildade de Cristo, resistindo ao orgulho. Muitas das vezes, quando nós temos algo, nós somos algum líder, nós achamos melhores que os outros, nós precisamos o quê? Nos esvaziar do nosso eu, do nosso orgulho. Nós não somos melhores do que ninguém. Nós não somos maiores do que ninguém. Nós temos que ser exemplo, assim como Cristo veio aqui. Cristo, ele se esvaziou de todo o poder que ele tinha e se transformou como um de nós. Ele passou por perseguições, passou por provações, mas ele conseguiu, porque ele estava firmado em Deus. Amém? O segundo, liderança como mentoria, o legado de Paulo. 2 Timóteo 2:2. Agora aqui um exemplo, de Paulo, o legado de Paulo, que também seja o nosso legado. 2 Timóteo 2:2 diz assim, escuta algumas bíblias aí. E o que de minha parte ouviste através de muitos testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Paulo entendia que seu papel era formar discípulos, não apenas seguidores. Ele investiu em Timóteo, Barnabé e outros, garantindo a continuidade da fé. Aplicação: a liderança precisa se focar no discipulado e na mentoria. O líder deve se tornar um facilitador do aprendizado cristão, passando o bastão da verdade. E nós já falamos aqui, o pastor já teve uma reunião com todos os líderes aqui da igreja, e um foco nosso é o quê? Eu estendo isso à igreja, que cada um de nós escolha um discípulo, uma pessoa para você discipular. Nós como líderes, nós vamos discipular alguém que um dia possa estar junto conosco, ao lado de nós. Nós temos vários exemplos. Eu já falei isso várias vezes. Quando eu entrei aqui na igreja, tinha pessoas que eu me inspirei nelas como exemplo para mim. Nós somos perfeitos? Nós não somos perfeitos, mas nós como líderes, nós temos que ser exemplo. Nós somos vários, somos pecadores,
temos muitas coisas a melhorar, mas que as pessoas possam tirar aquilo que é de bom de nós, que possa fazer a diferença na nossa vida, e que nós possamos fazer a diferença na vida de outras pessoas, principalmente das crianças. Acolha uma criança dessa aí, coloca do seu lado, comece a caminhar, põe ela a caminhar junto com você. Eu vou fazer uma visita, leva uma criança dessa junto com vocês, um adolescente, um jovem, comece a discipular. Irmãos, porque o futuro da nossa igreja são essas crianças. Mas Deus, Ele tem um propósito. Não é por mim, por você, não. A igreja é de Deus. Se ela está aqui hoje é porque está no coração de Deus. Deus, Ele capacita. Aí nós vemos muitos líderes, né? Pessoas, eu não quero um cargo, eu não dou conta. Irmãos, se você tem um desejo no seu coração, Deus capacita. Deus vai fazer transformação. Deus vai te instruir. Que dia que eu pensava que um dia eu poderia estar aqui na frente falando para vocês. Há 10 anos atrás eu entrei pelaquela porta, eu nunca tinha lido a Bíblia. Tem muito que aprender, mas o que? Eu tenho o desejo de aprender e a vontade de fazer, trabalhar para Deus. Hoje não era nem para mim estar aqui. Até comentei com o Binailson ontem. Eu passei por tantas provações ontem, que eu falei assim, eu não dou conta de falar meu sermão. Mas é o Espírito Santo. Então Deus talvez permitiu que eu passasse por aquelas situações, porque talvez hoje eu poderia dar o quê? Dando um exemplo para vocês. Eu não sou exemplo para ninguém, mas de tudo. Paulo não passou por dor, perseguições, naufrágios, foi preso, mas ele não deixou de falar de Deus. Aonde ele estava falando de Deus. Ele influenciava, ele liderava, ele fez transformação na vida das pessoas. Assim como o legado de Paulo, nós também podemos fazer um legado aqui na nossa igreja. Hoje tem pessoas que eu me inspirava quando eu entrei aqui, que hoje não estão na igreja mais, mas nem por isso eu desisti. Mas eu não desisti por quê? Porque eu acredito, é isso que eu quero para mim, e que você também possa ter na sua vida. Muitas das vezes talvez a gente pense em desistir de muitas coisas, mas a gente sabe que Deus é um Deus maior. Se você está conectado com Deus, o seu desejo é servir a Deus, pode ter certeza que Ele vai te ajudar a superar todas as dificuldades. Amém? O terceiro, liderança com visão e coragem moral. Olha qual que é o foco de Paulo. Filipenses 3, versículo 13 e 14. Filipenses 3, versículo 13 e 14. Versículo 13 diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo tinha uma visão clara de sua missão: espalhar o Evangelho, especialmente aos gentios. Ele demonstrava coragem moral, posicionando-se firmemente pelo correto, mesmo sobre oposição. Que nós possamos o quê? Qual que é o nosso desejo? Qual que é o desejo de Deus para nós? Que nós possamos pregar o Evangelho. E muitas das vezes nós arrumamos eles, talvez, desculpas, me perdoe a palavra. Para quê? Para não fazer isso. Talvez um colega precisa de uma mensagem, de uma palavra amiga, de um conforto, e muitas das vezes nós, como orgulhosos, nós não estamos dispostos a estar com eles. Aplicação: a igreja adventista é movida pela missão. Nós estamos aqui o quê? Qual que é o nosso propósito aqui? Pregar o Evangelho. É só pregar o Evangelho? Não, irmãos.
A igreja adventista, ela quer pregar o Evangelho e colher que os irmãos possam estar aqui nos caminhos do Senhor. Pregar o Evangelho, se Deus quisesse, Ele pregava o Evangelho no mundo inteiro, assim não. Mas Deus está nos dando a oportunidade de nós levarmos a mensagem, de nós podermos o quê? Nos relacionarmos com pessoas, trazer pessoas para estar perto de nós, viver conosco, estar junto de nós. Mas Deus nos está dando esta oportunidade, que nós não possamos deixar essa oportunidade passar. Aplicação, né? Já falei. Liderar como Paulo significa não se conformar com os padrões do mundo, mas ser sal e luz. O sal serve para quê? Para dar sabor, para dar gosto. E que nós possamos ser esse sal na vida das pessoas, que nós possamos dar sentido na vida das pessoas, fazer diferença na vida das pessoas. E a luz? Nós falamos muito na lição hoje, né? Sobre a luz. Até hoje eu não vou estar passando a lição na nossa classe. Irmãos, nós temos que ser luz aqui neste mundo. Nós temos que ser diferente. Esse mundo hoje, ele está o quê? Escuro. E a luz vai fazer o quê? Refletir Cristo Jesus. Eu dei um exemplo, né? Eu gosto muito de ir para a fazenda. E na fazenda, quem observa? Desliga as luzes todinha. Porque hoje aqui na cidade você não vê a escuridão, porque tem luz. Quando acaba a energia, como que fica? Né? A gente apavora, talvez, nossa, acabou a energia. Nós estamos tão acostumados com a energia, que antigamente não existia energia. O que era? Lamparina, esqueci o nome do negócio que coloca lá. Lampião, Candeia lá, que coloca um pano com gasolina, fica lá. Então, assim, eu fui desse tempo, irmãos. Eu morei na fazenda até meus 8 anos. Lá não existia luz, não existia televisão. Nós vivíamos lamparina, chegava de noite, ficava lamparina ali, o lampião e ficava. Hoje acaba a energia. Então aí você via o quanto que uma estrela brilha. A lua não está no céu, na escuridão na fazenda. O que dá luz? As estrelas. Que nós possamos ser luz aqui neste mundo. As pessoas estão sedentas da palavra do Senhor, de escutar o Evangelho, mas elas têm que ver essa luz em nós. Nós temos que ser diferente do que o mundo. Por isso que Paulo se preocupava. As coisas do mundo não podem nos influenciar. E muitas das vezes as coisas do mundo nos influenciam. Nós deixamos de fazer as coisas de Deus, talvez para fazer as coisas do mundo, viver as coisas do mundo. Agora eu vou tirar algumas lições da liderança de Paulo. E vão mexeu muito comigo, tá? Então eu quero que vocês prestem bastante atenção. Resiliência em meio à crise. Paulo enfrentou perseguições, prisões, naufrágios, mas demonstrava confiança no chamado de Deus para avançar. Ele ensinava que o líder não é isento de dor, mas focado no propósito. Nós não estamos isentos de passar perseguições, de ser provados, mas nós não podemos desviar do propósito que Deus tenha colocado no nosso coração. Agora, mentoria e capacitação de liderados. Um dos maiores legados de Paulo foi o desenvolvimento de novos líderes, como Timóteo, Tito, Silas. Ele demonstrava amor e paciência, tratando-os como filhos na fé e preparando-os para assumir responsabilidades. Por que eu falei lá? Cada um de nós possamos adotar um discípulo para isso aqui, irmãos, para que no futuro bem próximo aí possa assumir responsabilidades, possa ter nós como exemplo para eles. Mais um, integridade e exemplo pessoal. Paulo vivia o que pregava. Ele se portava de maneira piedosa, justa e irrepreensível, tornando-se um modelo a ser imitado por seus seguidores.
cuidando da sua reputação, tanto diante dos fiéis quanto dos estranhos. Irmão, nós temos que nos preocupar muito com as nossas aparências. Aquilo que nós pregamos tem que ser aquilo que nós vivemos. Um exemplo, não é enaltecendo, não é engrandecendo, nem passa isso pelo meu coração. O ano passado nós fizemos um curso de liderança lá na empresa onde eu trabalho, só os supervisores, e depois depois foi estendido esse curso para pessoas que têm o desejo de se tornar um futuro líder, de estar à frente de algumas pessoas. E nós fizemos esse curso, nós concluímos esse curso, depois outros colaboradores que não tinham cargo de liderança nenhuma fizeram esse curso. E depois nós fizemos com a psicóloga. E no final, depois a psicóloga chamou todos os supervisores, né? Individual, não foi coletivo, tá? E a gente passou por algumas sessões com a psicóloga. E ela pegou e falou um dia para mim que teve um colaborador que chegou nela e falou, né? Ela falou assim: quem que vocês veem, que vocês imaginam, que vocês, uma pessoa que vocês, a postura, o comportamento, o jeito de falar, que vocês se espelhariam para um dia vocês se tornarem uma pessoa mais ou menos naquele estilo. Aí tem um jovem lá que pegou, citou meu nome, e ela falou isso para mim. Hoje ele não está lá mais na empresa. Por que eu estou falando isso? Irmãos, porque nós podemos influenciar a vida das pessoas. Tanto faz por bem, como faz por mal. Depende daquilo que a gente deve, daquilo que a gente faz, daquilo que a gente é. Mas que nós possamos o quê? Influenciar as pessoas para as coisas boas. Eu fiquei muito feliz quando ela me falou isso. Porque, por algum motivo, algum modo, ele me vê diferente. Mas e se eu estivesse fazendo algo de diferente? Nós também podemos influenciar? Lógico que podemos influenciar. Nós vemos aí que muitos, talvez filhos, eles seguem o quê? Os exemplos dos pais. Talvez numa família que o pai segue no caminho do mal, qual que é a tendência do filho ir? Irmãos, é uma tendência muito grande. Então nós temos muitas crianças aqui na nossa igreja. Crianças que nós podemos o quê? Discipular, influenciar, ser exemplo para elas. E também tem adultos, né? Que todos nós somos crianças, né? No reino de Deus, todos nós somos crianças. Nós também podemos influenciar a vida das pessoas. Amém? Agora, e por último, dependência do Espírito Santo. Paulo reconhecia que o crescimento da igreja era obra do Espírito Santo, não de sua própria eloquência ou força. Irmãos, se a igreja está aqui como é hoje, é pelo Espírito Santo. Não é mérito meu, não é mérito de ninguém aqui. É por Deus. E nós temos que reconhecer isso no nosso coração. E Paulo reconhecia isso, que tudo que ele fazia, a igreja que ele implantava e a igreja seguia, era obra do Espírito Santo. Ele não se achava que era dependendo das suas forças. Amém? Paulo é o exemplo de como combinar planejamento estratégico com paixão missionária, sendo um modelo de liderança dinâmico que impulsiona o evangelismo e prepara a igreja para a segunda vinda de Cristo Jesus. Nós pregamos o evangelho, nós queremos o quê? Colher pessoas para o reino do céu, mas para que isso? Antes da segunda vinda de Jesus. Porque depois que Jesus voltar, nós não temos tempo mais. Já viu? Amém? Eu quero concluir com um texto que está lá em Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Esse eu gostaria que alguém lesse para mim. Gálatas 2, 20. Gálatas 2,
20. Alguém pode ler? Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Paulo foi um líder que serviu, mentoreou e focou no alvo. Qual que é o alvo, irmãos? Cristo Jesus. A sua força vinha da sua fé. E que nós possamos ser assim também. Que nós possamos focar em Cristo Jesus. Amém? Amém. E o meu apelo para você hoje é: Deus está procurando líderes, homens e mulheres. Ele está nos chamando para que nós possamos exercer um cargo de liderança no reino de Deus. Está disposto você a aceitar? Nós sabemos que muitas das vezes, principalmente quando tem cargos de nomeações, eu não quero, não, eu não dou conta. Irmãos, aceitem, é o chamado de Deus para você. Nós temos que trabalhar na obra de Deus. Que Deus possa tocar no seu coração, tocar no meu coração, e que nós possamos ser exemplos, que nós possamos discipular, que nós possamos tornar novos discípulos, principalmente as crianças, os jovens, os adolescentes que estão aqui. Amém? Você é especial, e que nós possamos ser especiais na vida das outras pessoas. Coloque no seu coração, aceite o chamado de Deus para você. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Querido Deus, maravilhoso Pai, somos gratos, Senhor, por mais uma vez estarmos aqui, ouvir a Tua palavra. Eu quero lhe pedir que o Senhor venha abençoar cada pessoa aqui, cada família aqui representada, Senhor. Que o tema de hoje, Senhor, falando sobre líder e liderança, Senhor, que ele possa fazer a diferença na nossa vida, que nós possamos ser exemplos, Senhor, para as outras pessoas, que nós possamos fazer transformações nas vidas das pessoas, Senhor. Esteja conosco, Senhor, despeça para os nossos lados em segurança, assim como o Senhor nos trouxe, e que o Senhor capacita-nos com a liderança servidora de Paulo, Senhor. Que nossa igreja seja fortalecida por líderes fiéis e corajosos. Que nós possamos, Senhor, estar no nosso coração. Que o Seu Santo Espírito possa fazer transformação em cada um de nós. Que nós possamos liderar, ser exemplos, assim como Paulo foi. É o que eu lhe peço e agradeço, em nome do Seu Filho amado Jesus. Amém. Amém.